Olá, meu nome é Cláudia Raquin, sou advogada especialista em direito educacional e hoje eu fui surpreendida por duas decisões que mobilizaram o meu dia. Eu tive que interromper então os meus prazos, as consultas com os meus clientes para poder me inteirar sobre esses dois assuntos de tanta importância. Um deles diz respeito à área da psicologia, que é uma das áreas que eu também atuo, que eu tenho especialização e pós-graduação em neurociências e psicologia aplicada, e a outra é a minha área de atuação dentro do direito, que é o direito educacional, para quem me conhece. O direito educacional, esses tempos de pandemia, por incrível que pareça, a gente achou que o mercado ia ficar parado, mas por conta da pandemia a gente está tendo uma mobilização, nós operadores do direito educacional, uma mobilização muito grande por conta das consequências advindas da suspensão das aulas, aulas remotas, reposição de aulas, suspensão, eu digo de suspensão, retrocesso de série, reprovações, enfim, o mercado tá bem aquecido. E uma das questões que mais tem intrigado nós, operadores do direito, e também aos pais, é a questão que, primeiro, o governo, a União Federal, delegou para cada estado a decisão de vacina, de prevenção sanitária, de contenção da doença e, consequentemente, a questão educacional. Então, cada estado é responsável pela política de educação que vai adotar em relação ao seu estado. O estado de São Paulo, ele, através de um decreto, de um parecer recente, ele embasou cientificamente, com vários artigos acadêmicos, científicos, estudos realizados em países do primeiro mundo, justificando a necessidade da volta às aulas presenciais para as crianças, trazendo a importância do convívio social, os impactos do isolamento social, da necessidade do estímulo das habilidades socioemocionais, consequências psiquiátricas e psicológicas decorrentes do muito tempo de afastamento do convívio social das crianças, a questão de que as crianças estão em idade de alfabetização, aquelas que estão, e os prejuízos enormes que elas terão por não ter um ensino presencial nessa fase. Em todas as fases da educação ela é importante, mas principalmente nos primeiros anos da vida escolar. Isso também se aplica à educação infantil e existe uma grande polêmica entre a volta das aulas presenciais ou não. É um debate que comove a sociedade como um todo, existem muitas posições favoráveis ou não acerca do retorno das aulas presenciais. Eu, como advogada operadora do direito educacional, tenho acompanhado todas essas decisões, seja em âmbito nacional ou estadual, para poder posicionar meu público. Há pouco tempo, o Sindicato dos Professores, outros sindicatos ligados aos professores e pedagogos, principalmente da rede pública de ensino, ingressaram com uma ação civil pública solicitando como liminar a suspensão do retorno das aulas presenciais, porque o governo de São Paulo havia baixado um decreto embasado por um parecer do Conselho Estadual de Educação que permitia e previa a possibilidade do retorno das aulas presenciais. Diante dessa decisão, o Sindicato dos Professores se mobilizou e resolveu ingressar com uma ação para impedir o retorno das aulas presenciais. Essa ação foi intentada na Vara da Fazenda Pública, nona vara, e num primeiro momento a juíza da Vara da Fazenda Pública deu a liminar e suspendeu o retorno das aulas presenciais. Isso foi no início de janeiro, foi no meio de janeiro, quase perto do início do retorno das aulas presenciais. Imediatamente, o governo do estado de São Paulo, que é o réu nessa ação, entrou com um recurso que se chama agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça
e esse recurso foi apreciado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nessa decisão, o presidente, por se tratar de uma ação civil pública, ele deixou claro que a decisão dele valeria até o trânsito em julgado desta ação. O que isso significa? Que a ação só termina quando não houver mais recursos. Então, a ação começa, ela tem defesa, tem réplica, tem os agravos, que são recursos tirados contra decisões intermediárias, interlocutórias. A sentença, da sentença cabe apelação, recurso especial, extraordinário e outros recursos em diversas áreas. A gente tem o triplo grau de jurisdição aqui no Brasil. Então, uma decisão ela é conhecida em primeira instância, depois em segunda e terceira instância. Essa decisão, então, teve uma liminar que foi cassada por um recurso intentado pelo governo do estado de São Paulo e que foi apreciada pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje, surpreendentemente, saiu uma sentença da juíza que tinha concedido a liminar naquele primeiro momento, reconhecendo e condenando o estado de São Paulo a que as aulas retornassem de forma... que não retornassem às aulas de forma presencial. Então, foi uma condenação negativa. Ela proibiu que no estado de São Paulo as aulas retornassem de forma presencial. E aí começou aquele corre-corre, né? É uma sentença que põe fim ao processo num primeiro momento. É uma sentença que, de um modo geral, num processo civil, ela se sobrepõe a uma decisão do agravo de instrumento, que diz respeito a uma decisão interlocutória, numa situação normal. Só que esta ação não é uma ação normal, é uma ação civil pública. E ela tem regras e leis específicas. E nesta própria decisão da juíza, ela mesmo lembrou que havia tido uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça, que deixava claro que a decisão dele, que no caso era permitindo o retorno das aulas presenciais, valeria até o trânsito em julgado dessa decisão. Então, muitas escolas ficaram sem saber como fazer, o que fazer, acharam que então, por ter havido uma sentença que proibia o retorno das aulas presenciais, que as aulas não seriam mais presenciais, não seriam mais obrigatórias. Mas a própria juíza deixou claro na sua decisão que prevalece a decisão do presidente do Tribunal de Justiça e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e também o Estado de São Paulo já se pronunciou através da sua mídia que vai respeitar o que foi decidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, ou seja, prevalece no Estado de São Paulo até que haja o trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, que essa decisão seja julgada por todas as instâncias e cabíveis e que sejam impetrados todos os recursos cabíveis e aí então seja decidido de forma definitiva a questão. Até então prevalece a decisão do presidente do Tribunal de Justiça admitindo o retorno das aulas presenciais. Então, esta é a posição atual do judiciário acerca do retorno das aulas presenciais. Continua valendo, apesar de existir uma sentença que proibiu o retorno das aulas presenciais.